Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Pediatria Direta aqui no YouTube. E hoje o assunto da aula é vacinação. Mas antes de entrar na vacinação, eu vou explicar um pouquinho de imunização para vocês. O que é imunização? É o ato de adquirir imunidade, ou seja, proteção contra determinada doença infecciosa. E a imunização ela pode se dividir em imunização ativa ou passiva, natural ou artificial. Então, o que é a imunização que a gente chama de imunização ativa? Aquela imunização no qual o corpo é induzido a produzir anticorpos, ou seja, proteção contra aquele micro-organismo e, consequentemente, contra aquela doença. Ou seja, é o próprio corpo que vai produzir essa defesa. Então, consequentemente, essa defesa ela é mais duradoura. Já o que a gente chama de imunização passiva é quando a gente já entrega ali os anticorpos, as imunoglobulinas prontas para aquele corpo, não foi ele que produziu. Então, por exemplo, a gente tem o que a gente chama das imunizações passivas que são artificiais. Quando eu estou diante de uma doença, por exemplo, uma raiva, às vezes varicela, que eu dou a imunoglobulina contra aquela doença para aquela criança. Não é o corpo que está produzindo, eu já entreguei pronto. Da mesma forma, eu tenho imunização passiva, que ela é natural, que é aquela que passa da mãe para o bebê, por exemplo. Então, a mãe produziu anticorpos e passa via placenta para a criança, que torna ela protegida só momentaneamente. Por quê? Porque não foi o corpo daquela criança que aprendeu a produzir a defesa contra aquele antígeno. Agora, das imunizações ativas, eu também tenho aquelas que são naturais e artificiais. A imunização ativa natural é quando o corpo tem contato com o antígeno, ou seja, quando ele pega aquela doença, o que vai acontecer? Ele vai produzir anticorpo e aí vai ter uma defesa mais duradoura àquela doença. Agora, a vacinação é um tipo de imunização ativa artificial. Por quê? Porque o contato do meu corpo com aquele antígeno está sendo simulado e por isso ele vai produzir aqueles anticorpos ou células de defesa contra aquele antígeno. Ou seja, eu fui lá e gerei aquela reação no meu corpo. Portanto, é uma imunização ativa, porque meu corpo está produzindo, porém que não é natural, ou seja, que é artificial, porque não aconteceu de forma natural. Dito isso, é importante a gente entender, quando a gente está falando de vacina, que a vacina, na verdade, é um produto biológico. Então, eu estou entregando ou um micro-organismo atenuado, ou seja, enfraquecido, ou ele morto, ou até mesmo parte daquele micro-organismo para o corpo gerar uma resposta imune. E como é que é essa resposta? Se é o primeiro contato, ou seja, a primeira vez que aquela criança está vacinada, a gente vai ter o que a gente chama de período de latência, tá certo? Então, quando a gente injeta ou dá por via oral aquela vacina, o corpo tem um tempinho até ele começar a produzir anticorpos de defesa. Então, gera ali pelo menos entre 7 a 10 dias do período que a gente chama de latência. É por isso, por exemplo, quando a gente está indo com gás de febre amarela e a gente não vacinou contra febre amarela, a gente tem que vacinar pelo menos 10 dias antes, para dar esse tempo de latência para o corpo começar a produzir os anticorpos, certo? Depois desse período de latência, a gente vai ter a resposta primária. E aí é o corpo bombando, produzindo muito anticorpos contra aquela doença. Então a gente vai ter uma elevação muito grande daqueles anticorpos. E aí depois desse período, que a gente chama de crescente, que é o período de crescimento, essa resposta primária mesmo que a gente chama de período de crescimento, a gente vai ter um período de declínio, ou seja, esses anticorpos começam a cair, tá certo? E aí eles vão caindo e estabilizam. E aí a questão é onde que ele estabilizou, ou seja, se ele estabilizou com um nível de anticorpo suficiente para proteger contra aquela doença, porque aí normalmente eu não vou precisar dar uma segunda dose da vacina, ou se ele caiu tanto que o nível de anticorpos que agora ele tem não é suficiente para proteger contra aquela doença. Se esse for o caso, a gente vai ter que vacinar ele de novo. E aí a gente vai ter que fazer uma resposta secundária, ou seja, a segunda dose da vacina. E aí o que vai acontecer nessa resposta secundária? A gente não tem mais período de latência, porque o organismo já teve contato com aquele antígeno anteriormente. Então ele já tem células de memória para começar a produzir imediatamente anticorpos. E aí ele começa a produzir um volume muito grande. É uma resposta, inclusive, mais intensa nesse período de crescimento, tá certo? Do que se a gente for considerar o período de crescimento lá da resposta primária, ou seja, do primeiro contato com aquela vacina. Então esse período de crescimento vai ser ainda maior e aí o período de declínio vai suceder. E aí, de novo, com certeza a quantidade de anticorpos que vai ter agora
depois desse período de declínio, vai ser maior do que o período de declínio da resposta primária. E aí você vai ter que avaliar. Esses anticorpos são suficientes para proteger contra a doença? Se for, a gente não precisa dar uma dose, e se for insuficiente, aí sim a gente precisa dar uma terceira dose da vacina. Então é basicamente assim que funciona essa questão da vacinação e as respostas. A gente tem dois tipos padrões de vacinação. E é muito importante a gente entender isso, que é a vacina que a gente chama de vacina viva, que é aquela vacina no qual está dando um micro-organismo que não está morto, ele só está enfraquecido, que é o que a gente chama de vacina viva ou atenuada, tá certo? E aí, essa vacina viva atenuada, ela vai gerar uma resposta muito intensa no corpo, porque eu estou dando um micro-organismo inteiro. É diferente, por exemplo, da vacina que a gente chama de vacina inativada, na qual eu dou um micro-organismo morto, ou ainda eu estou dando um pedaço desse micro-organismo, que a resposta, consequentemente, não vai ser tão intensa quanto na vacina viva. A vacina viva, como por exemplo da febre amarela, a tríplice viral, são vacinas que geralmente precisam de uma dose só, no máximo mais uma dose de reforço. Por quê? Por estarem vivas, elas geram um efeito muito intenso de produção de anticorpos, que normalmente, mesmo no período de declínio, são suficientes para manter a proteção contra aquelas doenças, tá certo? Já as vacinas mortas ou inativadas, não. Normalmente a gente precisa de 2, 3 doses, além do reforço, para a gente adquirir aquela quantidade mínima de anticorpos. Essa compreensão entre vacina viva ou atenuada e vacina morta ou inativada, ela é muito importante, porque vai refletir de outras maneiras. Por exemplo, se a gente pensar, aquela vacina morta, por exemplo, ela precisa de algum estímulo para fazer com que o sistema imunológico, ele o quê? Ele seja um sistema que consiga dar uma resposta mais intensa. Então, muitas vezes a gente acopla a essa vacina morta o que a gente chama de algumas proteínas que vão funcionar como se fosse como um sinalizador, que é o que a gente chama das vacinas conjugadas. Então, adicionar àquela vacina uma proteína, né, conjugar essa vacina a uma proteína, por quê? Porque quando o corpo for ver ou responder àquele antígeno, ele vê que tem ali uma proteína conjugada. Como se a proteína conjugada falasse, olha, estou aqui, tá? Tem um antígeno aqui, é melhor você começar a produzir anticorpos. E é isso que o corpo vai fazer. Então, estimula uma produção maior de anticorpos do que se eu estivesse dando só o antígeno. Da mesma forma, a gente pode ter nessas vacinas mortas ou inativadas o que a gente chama de alumínio, que é um adjuvante. Para quê? Para despertar maior reação também do nosso sistema imunológico. Então, geralmente, vacinas vivas não precisam de ser conjugadas, não precisam de adjuvantes, tá certo? Uma outra coisa que é interessante é entendendo essa diferença entre vacinas vivas e vacinas que são mortas, ou que a gente chama, né, de vacinação inativada, a gente consegue entender os efeitos colaterais dela. Então, por exemplo, a gente sabe que a presença do alumínio gera muito efeito local. Então, as vacinas inativadas que têm esse alumínio, elas tendem a ter o quê? Maior sintomatologia local, de dor, rubor, né, edema naquele local de aplicação da vacina. Da mesma forma, sabendo no caso das vacinas vivas que eu estou dando um germe que está ali, que não está morto, ele só está enfraquecido, eu entendo que o efeito colateral daquela vacina muitas vezes é mimetizar a doença, ou seja, ter sintomas parecidos com a doença, só que de forma mais branda, porque aquele micro-organismo está o quê? Enfraquecido. Da mesma forma, através dessa diferenciação entre vacina viva e vacina inativada, eu consigo entender por que as vacinas inativadas elas podem ser dadas em imunossuprimidos e as vacinas que são atenuadas ou são vivas não podem. As vacinas vivas, elas estão entregando ali um micro-organismo que não está morto, ele só está enfraquecido, que para a gente que é imunocompetente, ok, não vai gerar problema nenhum. Mas para uma pessoa que é imunocomprometida, então uma pessoa que tem problema oncológico, está em tratamento, ou uma pessoa que tem HIV, ela não pode receber aquela vacina. Porque tudo bem que o micro-organismo está enfraquecido, mas ela também está enfraquecida. Então, consequentemente, ela pode acabar tendo a doença por causa disso, porque ela não tem defesa suficiente nem para lidar com aquele micro-organismo que está enfraquecido. Então, essas questões envolvendo vacinas são muito importantes. A gente vai ter uma coisa que é muito importante, que é o que a gente chama de vacinação simultânea. Então, a gente pode sim dar no mesmo dia várias vacinas diferentes. Isso facilita para os pais, facilita para o sistema de saúde e facilita até para a criança, né, pessoal?
que ela vai uma vez todo mês ali naquele posto inicialmente, em vez de ter que ficar indo de 2 em 2 dias para vacinar contra vacinas diferentes. E aí o que é interessante? A gente lembrar que tem uma questão que a gente não pode esquecer, já que eu tenho que lembrar, né? Que é o quê? A gente sempre evitar dar 2 vacinas injetáveis que são vivas juntas. Por quê? Porque uma pode atrapalhar na resposta imune à outra. Então, qual que é o mais tradicional que a gente tem, que a gente não pode esquecer? A vacina da febre amarela e a da tríplice viral. Essas 2 vacinas não devem ser dadas ao mesmo tempo. Por quê? Porque elas podem interferir uma na outra. Então, geralmente, a gente tem um intervalo de 30 dias entre uma e outra. Então, fora isso, as demais vacinas, a gente geralmente pode dar no mesmo dia. Então, isso é vacinação simultânea. É diferente do que a gente chama da vacinação, que a gente fala, combinada. O que é a vacinação combinada, vacina combinada? É aquela que no mesmo frasquinho tem proteção contra mais de uma doença. Então, um exemplo é a tríplice viral, que naquele mesmo frasquinho que é injetado, eu vou proteger ela contra sarampo, rubéola e cachumba. Então, é um bom exemplo. Outro bom exemplo é a tríplice bacteriana, que no mesmo frasquinho eu tenho proteção contra a coqueluche, contra a difteria e o tétano. Então, tá tudo bem fazer isso não é um problema. Isso ajuda, inclusive, a criança a receber menos agulhadas. Só tem que tomar cuidado porque não pode nunca colocar vacina viva e vacina morta no mesmo frasquinho. Então, isso não pode ser feito. Lógico que isso não é uma coisa que vocês têm a priori que se preocupar, porque a vacina já chega pronta. Mas é importante vocês terem esse conhecimento. Outra coisa que é importante de falar com relação à vacina, que eu gosto de enfatizar aqui, a questão do prematuro. O prematuro ele vai tomar a vacina na mesma ordem do recém-nascido que nasceu a termo, tá certo? A gente não faz idade corrigida igual a gente faz para crescimento e desenvolvimento. No caso da vacina, isso não é necessário. Lembrando sempre só de algumas particularidades, como por exemplo aquele prematuro que nasce com menos de 2 kg, ele ainda não pode tomar BCG, tem que esperar ter mais de 2 kg para tomar a BCG. E uma outra coisa que vai aparecer muito para vocês é a questão daquelas crianças que chegam com ou o calendário atrasado ou ainda sem a caderneta de vacina em mãos e fala que perdeu. O que vocês vão fazer nessa situação? Primeira coisa que a gente tem que entender, pessoal, é que se a gente pega uma pessoa sem caderneta que não tem registro nenhum de vacina, ela tem que receber todas as vacinas de novo, de acordo com a faixa etária dela. Porque algumas vacinas, à medida que você vai ficando mais velha, elas não são necessárias em termos de custo-benefício, tá certo? Então essas vão ter que vacinar tudo de novo. Aquelas que têm registro de 1, 2 vacinas de uma determinada vacina, a gente pode só completar a dose. Ou seja, não tem intervalo máximo entre as doses. Então, vamos supor que ela tem que tomar 2 vacinas de tríplice viral. Tem no caderno a primeira que ela tomou com 12 meses e a outra que era com 15 meses, ela esqueceu e voltou com você com 3 anos de idade. É só dar mais uma dose, tá certo? Então, isso é importante. Agora, na hora de você pegar essas pessoas que vão ter que receber uma grande quantidade de vacina, uma coisa que vocês têm que fazer é priorizar. Ver dentro daquele ecossistema que vocês estão, o que vocês estão tendo de maior gravidade. Vocês estão tendo, por exemplo, uma epidemia de sarampo, então dá a primeira vacina que tem sarampo. Ou ainda, se vocês não estão tendo epidemia de nada, vacinem contra as coisas mais graves, por exemplo, meningite primeiro. Então, essa percepção na hora de regularizar um calendário vacinal, uma caderneta vacinal atrasada, é muito importante. Tá certo, pessoal? Eu quis gravar esse vídeo de vacina porque vacina é uma coisa muito importante. Faz uma diferença enorme na nossa sociedade, é uma coisa que a gente tem muita dificuldade de lidar e que hoje em dia, com esse movimento anti-vax, a gente tem tido muita gente com o quê? Medo de vacinar. E, consequentemente, medo de vacinar suas crianças e caindo muito os índices de vacinação. E a gente não pode deixar isso acontecer. A vacinação correta, ela é o maior benefício, a maior arma que a gente tem contra doenças infectocontagiosas. Então, vamos ser médicos que sejamos pró-vacina, sempre reforçando a importância da vacina. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem com quem vocês acham que vão tirar bom proveito dessa aula. E eu espero vocês no próximo vídeo.